diferentes partes do mundo, a maior Copa do mundo, você vai encontrar que pessoas dizem: olha, eu sou dessa nação, eu me defino assim, eu quero que o meu time ganhe, eu quero estar em primeiro lugar, a taça é nossa e tudo mais. E existe um certo frenesi, como se essa pátria fosse tudo para nós. E as pessoas se sentem orgulho de cantar o hino nacional, porque você tem orgulho de fazer parte dessa pátria. Só que quando você entende o Evangelho, você vai perceber que Paulo diz o seguinte, que quando Cristo morre na cruz, Ele reconciliou todos nós, todas as coisas que vivíamos em rebeldia, todos nós fomos ligados à pessoa de Jesus Cristo. Então, a partir de agora, quando eu aceito Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal, quando eu me rendo a Ele, quando eu coloco todos os meus sonhos, projetos, ideias, planos, família, relacionamento, negócios, tudo na mão dele, isso significa que ele é o Senhor da minha vida, e agora eu faço parte de uma nação, a nação onde Cristo é o Rei e Senhor. Eu não posso permitir que a minha pátria amada seja muito mais amada do que o reino que vai vir. Eu não posso permitir isso. Eu não posso olhar para uma nação um mundo que está ainda infectado pelo pecado e me empolgar dizendo: essa aqui é a nossa grande identidade. Não. A nossa identidade está no sangue de Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro, na certeza de que todas as coisas desse planeta serão renovadas, e daqui a pouco Jesus Cristo vai voltar, e daqui a pouco nós vamos ver novo céu e nova terra, e daqui a pouco nós não vamos ter nenhuma manifestação micro-macro do pecado. Essa é a nossa pátria. Por isso, cuidado. Coloque o seu entusiasmo no lugar certo. C.S. Lewis disse algo bem interessante. Olha o que ele falou. Mire no céu e você receberá a terra de bônus. Mire na terra e não obterá nenhum dos dois. Muito cuidado para não colocar as coisas que deveriam estar em primeiro lugar em segundo plano, ou em coisas que deveriam estar em segundo, terceiro ou quarto plano da sua vida, você coloca em primeiro lugar. Porque se você mudar ou inverter as ordens das coisas, você vai perder sua identidade. Como esse senhor iraniano, que ele saiu do seu país, foi para a Grã-Bretanha, ia para a Inglaterra, perdeu seus documentos em Paris e ficou no aeroporto 1 ano, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos em um aeroporto, comendo, vivendo, trabalhando, 18 anos no aeroporto. Por quê? Porque perdeu sua identidade. Quando nós nos identificamos com times, com nação, com negócios, com qualquer outra coisa, acima do reino, a gente perde nossa identidade. E quando nós perdemos nossa identidade, nós corremos o risco de perder a nossa própria vida. Foi feito um documentário, inclusive com ele, que era O Homem do Terminal, que depois se transformou então em um filme, porque ele passou a viver ali. Eu quero dizer, nosso destino não é esse terminal aqui não. O nosso lugar não é aqui não. Não crie raízes tão profundas aqui, como se você pertencesse aqui. Não. Aí você diz: então se não é assim, qual é o nosso destino? Nós vamos para onde? Ok. Paulo responde: a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria. É nessa pátria que está nosso coração. É nessa pátria que está nossa vibração. Queridos amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Que meu entusiasmo não seria menor se eu não fosse pastor. Você pode ter certeza disso. Porque eu creio no que o Evangelho é capaz de fazer. E quando o Evangelho habita na nossa vida, ele direciona nossos amores, nossas paixões e também a nossa identidade. Terceira coisa, o Evangelho, ele confronta a cobiça e rejeita a ilusão das apostas. Você não pode ligar sua televisão, ver um jogo de futebol e tome bets e mais bets e mais bets e mais bets e mais bets. Isso não escandalizar você.
E você achar que isso é normal, que viver de apostas, sacrificando sua família, sacrificando sua saúde mental, sacrificando seus relacionamentos por causa de bets de famosos que aparecem aí mandando você apostar. Aí você diz: opa, pastor, mas essa questão de bets aí não tem nada a ver conosco. Pastor, o público não é esse, o público é outro. Pergunto, será? Dá uma olhadinha aqui nesse Poder Data, que ele fez a pesquisa e declarou o seguinte: 29% dos evangélicos apostam nas bets, católicos 22%. Como alguém que crê no evangelho vai acessar um aplicativo para fazer apostas? Como alguém vai sacrificar o seu salário para fazer associações com apostas que vão minando, desgraçando sua saúde mental, automaticamente sua saúde física e sua saúde financeira, e a gente achar que isso é normal, que está tudo certo, quando na verdade não está nada certo. A gente vive num país que não é um país que está endividado como instituição apenas, é um país que está endividado também como pessoas, como famílias. E aí a gente achou normal que bets podem ser espalhadas, podem ser divulgadas, e está tudo bem. Inclusive políticos evangélicos que apoiam isso. E você acha que está tudo bem. A nossa posição não é essa. A nossa posição é que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não semeie nesse campo, porque você vai colher desgraça. Não existe jogo com responsabilidade. Não existe jogo com moderação. Não existe nada disso. Nada disso. E quando nós pensamos nisso, veja o que essa reportagem colocou: bets, cassinos online e o vício em jogos, uma crise silenciosa de saúde mental em expansão. Isso é muito sério. Muito sério. E o que é que diz então a pena inspirada sobre loterias, jogos, e aqui eu vou um pouquinho mais além, agiotagem, emprestar dinheiro para ganhar muito mais do que o mercado está cobrando dos juros? Qual é a postura? Como nós devemos enxergar isso? Bem, a serva do Senhor diz: as loterias e os jogos de azar, em todas as suas formas, são uma escola de quê, igreja? De quê mesmo? De quê? De vício. E diz mais: eles despertam o espírito de cobiça e levam milhares à ruína. Que em nome de Jesus Cristo você esteja completamente blindado em relação a isso. Blindado. E se você conhece alguém que, mesmo não professando fé ou professando fé, está entrando nesse mundo lentamente, se aproxime dessa pessoa. Acenda o sinal vermelho e diga para essa pessoa que ela não pode ir por esse caminho. Bem, se a gente toca nesse assunto, a pergunta é: mas qual é o caminho nosso de prosperidade? Se você quer ser próspero e a escolha de como Deus vai abençoar você, é Ele que escolhe, eu peço a você uma coisa: seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Ganhou seu dinheiro? Não é o pagamento da escola dos seus filhos. Ganhou seu dinheiro, não é pagamento da casa, do carro. Primeiro em sua vida é Deus. Quem molda a sua vida é Deus. Então, dízimo, 10%, pertence a Ele, e é dele, e Ele espera de você a sua fidelidade. Quero dizer uma coisa: a igreja lá no passado não tinha nada, e avançou muito com o evangelho, e os crentes eram fiéis. É um problema quando a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa, e a gente diz o seguinte: eu vou gastar. Não, o dinheiro que você tem não é só dízimo que é do Senhor. Tudo o que você tem é do Senhor. A Bíblia diz que a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. Isso quer dizer que os seus 90% que fica no seu bolso pertencem ao Senhor, e Ele quer que você tenha sabedoria para administrar esse recurso, para glorificá-lo em cada centavo. Porque alguém pode dizer: mas eu tenho muito dinheiro, eu vou viajar, eu vou assistir os jogos da Copa com preços horríveis. Mas você é mordomo. Não se esqueça que você é mordomo.
Você pode ter muito recurso, mas todo recurso que você tem não dá o direito de você gastar de qualquer forma. Por quê? Porque você tem alguém que você presta contas, e esse alguém é Jesus Cristo. Ele é o Senhor de sua vida. Certa vez, eu estava conversando com um ancião de igreja, e ele era fotógrafo. E naqueles últimos meses, nada da vida dele estava dando certo financeiramente. E ele sempre fiel, sempre fiel, sempre fiel. E ele disse: pastor, um dia, a única coisa que eu tinha no meu bolso era o dízimo. E eu estava na plataforma. A única coisa. Eu não tinha mais nada. Você sabe o que aconteceu? O diácono entrou, a diaconisa, ambos entraram, a música sendo tocada. E de repente passaram assim as salvas, e as salvas foram se aproximando, e eu me perguntava: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho uma feira para fazer hoje, depois do pôr do sol. Meu Deus, o que eu vou fazer? E ele se aproximando, se aproximando. E então as salvas passaram assim por frente deles, né, que são os lugares onde a gente coloca os dízimos. E ele disse assim: eu vou ser fiel a Deus. E colocou a mão no bolso, tirou tudo o que restava e colocou dentro da salva. E quando ele colocou dentro da salva, ele foi para casa. Aliás, ele ficou com a sua mãe naquele sábado. Porque a mãe morava no bairro da igreja que ele frequentava, ele morava em outro bairro. Almoçou na casa da sua mãe e jantou na casa da sua mãe. E voltou para casa. E quando voltou para casa, na porta da casa dele, tinha uma feira para 2 meses. Uma feira para 2 meses. Ele disse: pastor, ninguém sabia do que eu estava passando. Nunca tenha medo de ser fiel a Deus. Nunca tenha medo de consagrar o que está no seu bolso ao Senhor. Nunca tenha medo, isso é uma blindagem contra a cobiça, contra o materialismo, como a prosperidade a qualquer custo. Seja fiel a Deus e deixe que Ele abençoe a sua vida como Ele quiser. Leve a sério a santidade do Senhor. Não negocie, não adie. E tem mais: se você há algum tempo não está sendo fiel a Deus, e isso já conta meses e talvez anos, faça seu cálculo e devolva o que pertence ao Senhor. Aquilo que está no passado pertence ao Senhor. E diga para o Senhor: eu quero andar em alinhamento da tua vontade, Senhor. Deus quer derramar bênção sobre nós. Mais uma vez eu digo, Ele define como e quando, mas Ele espera de nós um coração fiel. Você quer ser assim em nome de Jesus? Mais uma coisa, o Evangelho, ele coloca Cristo e seus interesses no centro da nossa paixão. Você sabe o que significa isso? Nós não somos, como crentes, consumidores. Nós não somos consumidores. Essa ideia de crente que consome, ela é secularizada. Ela é capitalista. Ela está ligada a um mercado, mas não está ligada à teologia bíblica. Em todo o tempo na Bíblia, uma das características mais que se sobressai na Bíblia, não é que nós somos consumidores, porque isso não tem nada a ver com a Bíblia, é o quanto nós doamos, e aqui eu não estou falando mais de recursos, o quanto você se doa para o interesse do reino por essa igreja. O quanto você se doa? Não é isso mesmo? Pense comigo. O quanto eu me dou? Eu não estou falando: pastor, eu trabalho para a igreja. Você pode trabalhar para essa igreja e não se doar nada por ela. Você pode ter cargo em associação, divisão, união, associação e não fazer nada. Só preso à sua rotina e não fazer nada. Eu estou perguntando se você tem interesse no reino. O que você faz pelo reino? O que faz você vibrar pelo reino? O que tem uma mentalidade de consumista? Opa, tem que ter uma excelente lição para mim. Eu tenho que ter
um excelente sermão para mim. Eu tenho que ter excelente música para mim. Eu tenho que ter excelente conforto para mim. E a pergunta é, o que você está dando? Qual é o nível da sua entrega? Qual é o nível do seu compromisso? Qual é o nível da sua paixão? O que faz você se empolgar a cada dia? Amin Rodô, teólogo muito conhecido nessa igreja, em uma das suas meditações ele escreveu isso aqui: observei numa das copas como os frios alemães pulavam em frenesi infantil com a vitória do seu time. Não seria isso a evidência de interesse mal orientado? Quem nos dera poder transferir um pouco do entusiasmo do futebol para as coisas sérias da vida. País frio, né? Gente que não se empolga com o evangelho. Uma Europa que não se empolga com a pregação do evangelho, que vive o pós-cristianismo, de igrejas se transformando em bares. Mas de nações e mais nações, sempre no topo do futebol, e aí você vai ter seus torcedores sempre empolgados. Nossa paixão precisa ser colocada no lugar certo. Nosso entusiasmo, nosso compromisso. Jesus Cristo disse, eu vou, mas eu voltarei. Eu voltarei. E quando Cristo disse, eu vou e voltarei, Ele também disse assim, olha, eu vou preparar muitos lugares, mas não é só para mim. Deus não está preparando um lugar para cada adventista. Deus está preparando um lugar para todos aqueles que se perderam, mas que um dia podem ser alcançados pelo evangelho, e o instrumento que Deus quer usar é você. É você que Deus quer usar. Não se exclua, não terceirize o testemunho que Ele quer que você dê. Você precisa falar. Você precisa dizer o que aconteceu com você no dia em que Cristo tomou conta da sua vida. Eu não estou falando de herança de pai, mãe, avô, que eram adventistas. Não estou falando de prática. Que diferença Cristo fez em sua vida? Então conte, fale, se doe. Eu tive a alegria de estar recentemente em Boston e conhecer um pouco sobre a história da igreja. Quase ninguém era pastor, mas todo mundo fazia o máximo. A história de Joseph Bates é incrível. Incrível. Porque ele era dominado por uma esperança viva, concreta, sólida, de que Cristo ia voltar. Se a gente tem uma esperança viva, o nosso comportamento muda. Nossas prioridades serão redefinidas. Cristo disse, eu vou, mas vocês continuam. Nós estamos aqui como igreja para continuar aquilo que Cristo começou, para terminar aquilo que Cristo espera que a gente termine. Igreja, nós não somos espectadores, nós somos testemunhas. Por isso, a última coisa que eu queria dizer é que o evangelho transforma tudo em testemunho. Pare de pensar o seguinte, opa, hoje é sábado, dia santo, estou na igreja. Segunda-feira, rotina. Ninguém fala de Jesus, hein? Ninguém dá estudos bíblicos, é rotina. Eu sou aqui um 007, ninguém precisa saber o que eu creio, o que eu acredito, o que eu espero. Não! Todas as pessoas que Deus colocar em sua vida, durante as segundas-feiras da vida, das terças-feiras, é para que você fale, para que você testemunhe. Por quê, pastor? Porque Paulo diz o seguinte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Agora, quem está no centro do jogo, não é o futebol, e nem tampouco a Copa. Diante do universo, quem está no centro do jogo, sou eu e você. E como nós estamos agindo? Agora os papéis se invertem. Não somos nós que estamos na arquibancada,
Não, 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 não. São os anjos que estão na arquibancada. Agora, nesse momento aqui agora, os mundos não caídos, não estou olhando só para o pastor dessa igreja, estou olhando para você. Como você está vivendo? O que traz entusiasmo para você, paixão para você? Paulo diz, nós somos espetáculo. Paulo está usando aqui um recurso grego, de quando as pessoas eram colocadas na arena. Nós fomos colocados agora na arena. As pessoas estão nos observando. E que as pessoas, ao nos observarem, vejam Cristo em nós. Cristo em nós. E aqui vem uma citação muito poderosa que diz o seguinte: aquele que amar supremamente a Deus e ao próximo como a si mesmo, trabalhará. Quem ama trabalha com a constante compreensão de que é um espetáculo para o mundo, aos anjos e aos homens, tornando a vontade de Deus sua própria vontade, revelará na própria vida o poder transformador da graça de Cristo, e em todas as circunstâncias da vida tomará Cristo como guia e como exemplo. Você agora está no centro. Eu estou no centro. Por isso, como nós estamos jogando essa partida da vida? Como nós estamos escolhendo? De que lado nós estamos? Esse jogador de futebol, Silva Alner, ele deixou sua carreira de futebol aos 22 anos de idade. 22 anos. Um talento enorme. Cifras bilionárias pela frente. Mas ele abriu mão de tudo. Por quê? Porque quando Cristo faz parte da nossa vida, tudo é redefinido. E ele foi questionado: por que você tomou essa decisão? E ele respondeu: eu tomei essa decisão porque eu sou um cristão devoto e leio a Bíblia e quero seguir a Jesus, aleluia. E o dia bíblico de descanso tornou-se importante para mim. É por isso. É por isso. Que o Evangelho seja o centro da nossa igreja central de Brasília. Que o Evangelho seja o centro da sua vida, você que nos assiste aqui agora. Porque quando o Evangelho está no centro, ele coloca as suas coisas no seu devido lugar. E quando o Evangelho está no centro, Cristo está no centro. E quando Cristo está no centro, ele diz: Lucas, isso aqui importa para mim. E se importa para mim, Lucas, deve importar para você. Lucas, isso não importa para mim. E se não importa para mim, não deve importar para você. Lucas, nisso eu coloco o meu coração. E eu quero que você também coloque. Que nós sejamos homens e mulheres apaixonados por Jesus Cristo, por seus interesses e por sua vontade. Que nada domine mais a nossa vida do que tentar descobrir dia após dia o que Ele espera de mim e de você, e o que nós podemos nos tornar por meio da sua graça maravilhosa. O Evangelho conversa com qualquer cultura, mas está acima de qualquer cultura. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho, ele nos coloca numa posição de verdadeira identidade com Deus e com sua pátria. O Evangelho nos faz viver com total interesse naquilo que interessa a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Que o Evangelho seja o centro da nossa vida. Feche seus olhos. Ó Deus querido,